tinha nada para estar aqui. Nem leva o jeito. Verdade, não levava jeito para presidente, não levava jeito para deputado, não levava jeito para militar, não leva jeito para cabo eleitoral. O desempenho de Bolsonaro como cabo eleitoral do Costa Neto nas eleições tem sido um verdadeiro fiasco. Todo mundo que o Valdemar manda o Bolsonaro pôr a mão não está convencendo nem o secto mais radical do bolsonarismo. E a gente vem cantando essa pedra faz tempo e os resultados estão aparecendo inclusive nas pesquisas. O que faz, inclusive, tentar a gente começar a questionar por que tem tanto candidato do centrão e da direita querendo pegar carona no bolsonarismo e esquecendo, principalmente aqueles nas cidades onde tem segundo turno, o alto índice de rejeição que vão herdar no segundo turno, que vai provavelmente sacrificar suas chances eleitorais. E aí fica esse grande impasse como do Ricardo Nunes, que quer o voto dos bolsonaristas, mas não quer pegar o cheiro, não quer se passar como incivilizado, quer ser aquele cara que consegue sentar em qualquer mesa para conversar, para dialogar, e isso o bolsonarismo não aceita. Porque os bolsonaristas, eles não vão votar no candidato que o Bolsonaro mandar, mas eles vão votar naqueles que tiverem um perfil que se assemelhe ao perfil deles. Aliás, o próprio Bolsonaro recebe esse voto e esse apoio dessa gente, mesmo depois de todas as presepadas e tudo que vem sendo vomitado e demonstrado da sujeira que foi a vida desse homem em todo ao longo de toda a sua vida pública, porque eles se refletem no Bolsonaro. Quando eles olham para o Bolsonaro, eles veem os seus próprios defeitos refletidos como no espelho. Então, quando eles estão votando no Bolsonaro, eles, na prática, é como se estivessem votando em si mesmos. Entretanto, os candidatos que o Bolsonaro apoia a mando do Valdemar da Costa Neto não tem esse perfil. É aquele cara de direita, daquela direita elitizada que se afasta do pobre, que quer estar sempre um degrau acima, olhando os pobres de cima para baixo, sempre querendo falar de maneira culta, que afasta essas pessoas, querendo falar de forma civilizada, que afasta o sujeito tosco, mal amado, frustrado, que quer simplesmente vomitar suas frustrações sobre tudo e sobre todos. Um sujeito que vai olhar para os candidatos e vai apoiar aquele no qual ele se espelha. Ele vai votar na cidade dele no Pablo Marçal, que representa exatamente o que ele via no Bolsonaro. Um sujeito ignorante, grosseiro, agressivo, que mente, falso moralista, que respeita até mulheres e que exatamente defende aquele modelo de sociedade que não vai voltar mais, que é do tempo do capitalismo fordista, lá da década que terminou na década de 80, mas que o cara cria um saudosismo que seria a esperança para ele ter uma vida mais cômoda, mais fácil de se viver, diferente desse modelo onde as mudanças acontecem o tempo todo de maneira acelerada e ninguém consegue acompanhar. Não é só o bolsonarista, ninguém consegue acompanhar, principalmente esse tipo de sujeito. E é por isso que ele tem saudade daquele tempo onde a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o papai saía para trabalhar, onde o gay tinha que ficar escondidinho dentro de casa, não poderia sair na rua, quiçá dar um beijo em público. Que horror! Aquele tempo que ele ia para a fábrica, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa e assistia televisão, ia dormir e pronto, acabou. Mas esse tempo não volta mais e essas pessoas não aceitam, porque o mundo anda para frente, não anda para trás, e mesmo quando ele age de maneira distópica, como a gente está acontecendo, sempre de uma maneira que, curiosamente, que avança tecnologicamente de um lado e do outro, do ponto de vista social, se esgarça com o aprofundamento das desigualdades, essas pessoas não conseguem se adequar no mundo e aí elas vão procurar sempre um candidato como o Marçal, como os vários outros candidatos que representam esse perfil da extrema-direita e não o candidato do centrão que o seu Bolsonaro anda empurrando goela abaixo e que não vai entrar em lugar nenhum. Está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Rio, está acontecendo em Belo Horizonte, em todas as capitais onde o seu Valdemar escolheu o candidato para o Bolsonaro apoiar, e vai acontecer na sua cidade também. Você já deve estar vendo isso daí, que tem um racha na extrema-direita, e esse racha ele é mais do que esperado e natural, e que inclusive é bastante interessante, que mostra que esse eleitor que despertou aí com esse bolsonarismo, com suas pautas, apesar de retrógradas muito consolidadas dentro de seu espírito, ele não vai aceitar
esse comando não vai aceitar ser cabresto do Bolsonaro para o Bolsonaro fazer os seus acordos espúrios com o Centrão, como ele fazia na época do governo. Portanto, ou esses candidatos mudam a maneira como estão conduzindo suas campanhas. O Ricardo Nunes, por exemplo, deveria tentar desmamar de vez o Bolsonaro e buscar esse eleitor que está perdido. Senão, é bem provável que ele vai sofrer a maldição do Garcia, o governador do estado de São Paulo, que foi ficar nessa coisa de não nem uma coisa nem outra e foi o primeiro a sequer chegar no segundo turno, que é o maior receio do Nunes, que é descolar do bolsonarismo e ficar para trás. Entretanto, ficar no bolsonarismo é ver o Pablo Marçal comendo ele para a perna o tempo todo, como fez inclusive o Tarcísio em relação ao Garcia. Então está na hora de cada grupo político se impor, mostrar que veio, escolher a defender suas bandeiras. Eu entendo porque a direita tradicional tem tanto medo de se posicionar no tabuleiro. Vão falar, mas é porque a gente perdeu. Perdeu porque nunca teve coragem de se posicionar, porque passou 30 anos tendo como única bandeira ser o antipetismo e não apresentar projetos para a sociedade. Agora, se você for um candidato que tem projeto, que tem história, você não precisa ficar se agarrando na saia de um Bolsonaro, de um Tarcísio. Tenha a luz própria que você vai prosperar. Até principalmente se você estiver numa cidade de segundo turno. Porque no segundo turno, aquele que conseguiu chegar aos trancos e barrancos com votos bolsonaristas vai ficar pelo caminho dada a alta taxa de rejeição. A menos, logicamente, que você esteja numa cidade do Mato Grosso ou lá de Santa Catarina. Mas aí são casos à parte, né? São casos onde as pessoas já perderam a noção da realidade faz tempo. E você, qual a sua opinião a respeito? Surpreso com ver aquilo que a gente está cantando há tanto tempo, que o Bolsonaro não transfere votos e que a extrema-direita vai votar por identidade de perfil e não porque o chefe mandou? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece, deixa seu like e vamos juntos construir um Brasil mais humano, mais sólido, mais democrático, mais politizado e que ofereça oportunidades de vida muito melhores para todos nós.